Bom, então vamos lá. Atenção é um dos processos mentais superiores, né? Então, junto com a percepção, junto com memória, junto com linguagem, junto com pensamento, né? Ele faz parte das funções mentais superiores. É uma das questões que nos tornam humanos, né? E animais pensantes e que, de uma certa forma, acabou se sobressaindo aos outros animais. Então, a atenção é um ponto muito importante dentro das nossas funções cognitivas, tá? A atenção, ela é um filtro que nós utilizamos porque não tem como nós trabalharmos com todos os estímulos que nos chegam. Então, nós recebemos muitos estímulos dos nossos 5 sentidos. Então, nesse momento que vocês estão aí, nesse momento que eu estou aqui em casa dando aula, então eu estou recebendo estímulo visual do meu computador, um estímulo tátil do meu celular, das teclas do computador, ou um estímulo tátil da temperatura que está, né? Então, estímulos olfativos, estímulos auditivos. Então, na verdade, o nosso cérebro ele recebe muitos estímulos ao mesmo tempo e ele precisa de uma estrutura em específico que ela se foque em algo que seja prioritário para o sujeito naquele momento. Quem faz esse trabalho é justamente a atenção. Então, o que acontece? A capacidade que nosso cérebro tem de processar todas essas informações sensoriais que chega dos 5 sentidos, ela é mais limitada do que a capacidade dos receptores de mensurar e interpretar isso. Então, é necessário a atenção justamente para você selecionar um estímulo em específico para você poder estar trabalhando com aquilo, né? Então, por exemplo, se vocês estiverem em sala de aula e o professor estiver dando uma explicação, provavelmente o seu cérebro vai selecionar os estímulos auditivos, nesse caso a fala do professor em específico, para poder estar prestando atenção, para poder receber e interpretar corretamente aquele estímulo que está sendo dado ali. Se vocês estiverem copiando alguma coisa da lousa, provavelmente o seu cérebro vai selecionar o estímulo visual, porque você precisa se focar naquele estímulo em específico para você terminar essa tarefa que você selecionou como prioritária. É óbvio que a gente faz isso de uma maneira muito tranquila e muito rápida, mas é dessa forma que a atenção ela funciona no nosso cérebro. Então, a atenção ele é um processo cognitivo, ele é um processo cognitivo que ele é interno e ele tem a função de processar, de selecionar, processar e direcionar informações que todo o nosso corpo percebe. Agora, vocês imaginem o volume de informação que uma pessoa recebe a cada segundo e o volume de informação que chega no cérebro. Então, a atenção é um processo muito importante dentro das nossas capacidades cognitivas, porque qualquer tipo de problema que você tenha, seja ele de ordem biológica, seja um problema de ordem emocional, ele vai interferir nesse processo de seleção e direcionamento de informação que se tem, né? Então, a atenção ele é um ponto, é uma questão muito importante dentro do nosso processo cognitivo, né? Porque a função dele é a orientação e seletividade dos estímulos que nós recebemos. Então, ele tem a capacidade de retrair determinados estímulos e de focar em outros. Então, se vocês estiverem, por exemplo, num local onde você tenha algum barulho, né? Um barulho mais acima do normal, e você está conversando com alguém, então, assim, a tua atenção ela tem a condição de selecionar, né? Manter como foco a fala dessa pessoa com quem você está conversando e retrair esse barulho que está incomodando nesse momento. Então, ela tem uma função de orientação e seletividade, né?
continuando, né? Nós temos duas divisões, né? Nos nossos mecanismos atencionais. Um é a vigília e o outro é o sono. Então, todas as vezes que nós falamos de atenção, a atenção ela sempre se divide em dois itens, em dois pontos, em duas estruturas, o sono e a vigília, tá? Então, quando nós estamos nessa situação de sono, quando nós estamos dormindo, as nossas questões atencionais, elas baixam um pouco. Mas, de qualquer forma, você ainda está recebendo alguns estímulos e você ainda processa isso. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que às vezes você está dormindo, mas você, mesmo em sonho, você consegue prestar atenção em algumas coisas. Então, por exemplo, na casa da minha mãe, o quarto que eu fico, ele fica próximo da garagem. Então, mesmo dormindo, se eu ouvir um barulho na garagem ou na rua, eu consigo perceber aquilo. Então, na situação de sono, você está com seus processos atencionais baixos, mas você ainda consegue processar isso. Ou então você está dormindo e, de repente, algo na tua casa começou a pegar fogo. E aquele cheiro de fumaça vai chegando no seu nariz e você vai sentindo aquilo. Então, mesmo você dormindo, você ainda consegue perceber esse cheiro de fumaça e, às vezes, o seu cérebro te dá esse alerta com relação a isso. Às vezes, até você sonha com essa situação. Então, você tá num determinado local e, de repente, você sonha que está numa fogueira de São João ou que está numa cozinha onde tem a fogão a lenha, ou que você está num determinado local e pegou fogo. De alguma forma, o seu cérebro te dá um alerta, por exemplo, de que aquele sinal de fumaça é um sinal de perigo. Minha internet parece que melhorou. Então, como eu estava falando para vocês, então, embora o sono e vigília faça parte dos nossos processos atencionais, mesmo no sono, a gente consegue prestar atenção em alguma coisa, tá? Então, mesmo dormindo, nós prestamos atenção nos barulhos que estão à nossa volta, nos cheiros que estão à nossa volta, em algum tipo de sensação mais frio, mais quente, né? Então, algum tipo de sensação na boca, por exemplo, né? Então, mesmo na situação de sono, nós ainda conseguimos prestar atenção nos estímulos que nos chegam, os estímulos externos que nos chegam, né? Outro ponto dos nossos mecanismos atencionais é a vigília. A vigília a gente pode dividi-la em inatenção e em alerta. A questão da inatenção é quando você está recebendo os estímulos, mas você não está muito preocupado com o que está acontecendo à tua volta, né? Então a pessoa está meio avoada, né? Então vamos supor que você entrou no ônibus, por exemplo, sentou no seu banco e está indo para o trabalho e você fica ali perdida nos seus pensamentos e não presta muita atenção no que está acontecendo ali em volta, né? Você simplesmente está recebendo, mas você não foca em algo em específico. Isso é muito comum quando você está andando de metrô, quando você está andando de ônibus. Às vezes você está na rua, né? Você está num processo de inatenção, né? E esse processo de inatenção, às vezes, para nós é preocupante, como, por exemplo, você está andando na rua, você está nesse processo de inatenção e não percebe que tem alguém atrás de você e esse sujeito passa por você rapidamente e leva sua bolsa, né? Então, na nossa vida diária, é muito comum nós estarmos nesse estado, né? Quando dentro dos mecanismos atencionais. Criança também tem muito essa questão da inatenção.
Então, você fica para ele, mas você esqueceu sua blusa de novo na escola. Eu não falei para você que não é para você deixar emprestar o seu material, porque depois você esquece de trazer. Ou então a criança está andando, você fala, presta atenção por onde você está andando, você tropeça demais, presta atenção para ver se tem carro, presta atenção quando você for atravessar a rua. Então, criança, ela tem. E assim, por ela não estar com os processos atencionais dela estruturados, ela entra muito nessa questão da inatenção. Mas nós, mesmo adultos, nós utilizamos muito isso no nosso processo de vida, né? Principalmente quando você não está focado em algo, você está andando, né? Você está numa situação, por exemplo, que não exige um foco em específico, então você fica ali recebendo os estímulos, mas não presta atenção muito nas coisas que estão ao seu redor, né? A outra situação, que é uma situação que nos interessa muito, é o alerta, né? Então, dentro da vigília, nós temos a inatenção e nós temos o alerta. Então, na situação de alerta, é que você escolhe um estímulo em específico e você foca nesse estímulo. Então, você pode estar num processo de inatenção durante um período do seu trajeto de ônibus, por exemplo, mas quando vai chegando num determinado local, você diz assim, nossa, agora eu preciso prestar atenção porque eu tenho que ver em que ponto que eu vou descer. Nesse momento, você sai do estado de inatenção e você passa para o estado de alerta, né? Ou então você está andando de ônibus e você pensa assim, eu preciso prestar atenção porque eu quero ver aquele restaurante que eu sei que fica nesta rua e eu quero voltar. Então você sai do estado de inatenção e você passa para o estado de alerta. Ou então você está no estado de inatenção e de repente você vê que subiu no ônibus uma pessoa suspeita. Então, assim que a pessoa sobe no ônibus e tem um lugar vago do seu lado, você presta atenção na pessoa, porque você fala, esse cara é meio suspeito, será que ele vai sentar do meu lado? Aí você sai da situação de inatenção e você passa para a situação de alerta. Então, na situação de alerta, eu vou começar a selecionar os conteúdos que me interessam. Então, eu vou ignorar os estímulos irrelevantes e vou me atentar aos estímulos relevantes. Então, se eu estava numa situação de inatenção, por exemplo, e eu vi que um sujeito suspeito entrou dentro do ônibus e eu fiquei meio preocupada, então eu vou ignorar estímulos irrelevantes, então eu vou parar de olhar para a rua, vou parar de ficar em devaneios, em pensamentos perdidos, e vou me focar no estímulo que é relevante, que é prestar atenção no que aquele sujeito irá fazer a partir do momento que ele entrou no ônibus, né? Então, ou então, por exemplo, eu estou numa situação, estou numa situação de inatenção, entro numa situação de alerta e eu preciso saber qual ponto que eu vou descer, eu vou ignorar os estímulos irrelevantes, então, por exemplo, o que está acontecendo dentro do ônibus, e vou me focar no estímulo relevante, que é prestar atenção no caminho para saber aonde que eu vou dar o sinal para poder estar descendo. Então, na nossa situação, quando eu entro na situação de alerta, eu sempre separo os estímulos em irrelevantes e estímulos relevantes, e vou me focar naquilo que é relevante para mim. Essa é uma situação que nós fazemos o tempo inteiro, mas tem um processo aí, né? Nós fazemos isso rapidamente, em milionésimos de segundo, mas ela tem um processo que ele tem uma forma de ser seguida, ele tem uma estrutura a ser seguida, né? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Então, nessa situação de alerta, quando você elege um estímulo relevante, então você pode trabalhar com a atenção sustentada, que é você manter o foco em uma determinada situação, em um determinado estímulo que você elegeu ali como principal. Mas você também pode trabalhar com outro aspecto desses mecanismos atencionais, que é a atenção dividida, tá? Na atenção dividida, é necessário eu estar
desenvolvendo alguma tarefa, eu priorizo alguma coisa em específico, mas eu tenho que dividir a minha atenção entre uma coisa e outra. Agora, por exemplo, vocês estão aí com a atenção sustentada de vocês, prestando atenção nas mensagens e nos áudios que eu estou enviando. Mas eu tenho que trabalhar com a minha atenção dividida, porque eu tenho que ir colocando os slides para vocês e depois eu tenho que voltar e colocar o áudio, né? Então eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu também estou trabalhando com o celular e com o computador. Então eu estou com a minha atenção dividida, porque eu tenho dois instrumentos eletrônicos aqui que eu tenho que prestar atenção na hora de manusear. No computador, eu estou com o meu WhatsApp web aberto e com o PowerPoint aberto. Então, eu estou trabalhando com a atenção dividida, porque eu tenho que entrar no WhatsApp web, ao mesmo tempo prestar atenção no PowerPoint que eu tenho aqui e ficar mudando do PowerPoint para o WhatsApp Web. Então, eu estou trabalhando com atenção dividida. Uma hora eu estou fazendo uma coisa, outra hora eu estou fazendo outra. E vocês estão com a atenção sustentada, porque vocês estão trabalhando com um estímulo apenas. Então, muitas vezes, dentro dos nossos processos atencionais, nós necessitamos trabalhar com a nossa atenção dividida. Esse também é um aspecto que dentro das questões atencionais nós temos que verificar no sujeito que chega para nós. Então, se ele consegue dividir a atenção dele em dois estímulos diferentes. Tem algumas crianças que a gente consegue prestar atenção nisso. Então, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, né? Ele tem uma prova e ele está estudando para a prova e ao mesmo tempo assistindo televisão. E a mãe fica, nossa, mas você... Ou então com o fone de ouvido e o iPod, ouvindo música. E a mãe fala, nossa, mas presta atenção no que você está estudando, porque você tem uma prova muito importante amanhã. Então, larga essa televisão, larga esse iPod, presta atenção no que você está fazendo. E o menino não larga de jeito nenhum, né? Você briga a tarde inteira, mas ele está lá, com o material da prova e com o iPod e a televisão lá mexendo, né? Quando é no outro dia, ele tira uma nota super boa, vai muito bem na prova. Então, é uma pessoa que consegue trabalhar muito bem com a atenção dividida dele. Ele elege dois estímulos e ele consegue trabalhar muito bem com esses dois estímulos sem problema nenhum. Agora, tem pessoas que elas não têm condições de trabalhar com atenção dividida. Se ela estiver fazendo alguma coisa, ela tem que começar aquilo e terminar. Se qualquer tipo, a gente chama de efeito distrator, qualquer tipo de efeito distrator que tenha, ela não consegue se manter ali. Então, ela não consegue ficar num estímulo e em outro, né? Ela tem um problema em se focar em dois estímulos. Se é para ela fazer uma tarefa, ela tem que começar naquela tarefa e terminar, né? E muitas vezes, mesmo em uma tarefa apenas, essa pessoa tem uma dificuldade. Continuando, né? Então, dentro desse processo atencional, nós temos 3 subsistemas, né? Que é a rede de alerta, a rede de orientação e a rede de controle executivo. Então, quando nós estamos trabalhando com um sujeito que tem problema atencional, criança com TDAH, nós precisamos prestar atenção nisso. Uma das coisas que nós temos que verificar é se esses 3 subsistemas de redes, né, que é a de alerta, de orientação e de controle executivo, se eles estão funcionando corretamente, tá? Então, na rede de alerta, o que é a rede de alerta? É justamente a preparação para a entrada dos estímulos no campo da consciência, tá? Então, eu estou recebendo esses estímulos e nós temos uma parte específica do nosso cérebro. Nós não vamos entrar na localização, nas estruturas cerebrais que funcionam nessa rede. Então, como percepção, atenção é um conteúdo que você pode falar
dele durante 6 meses, porque é muita coisa para ser falada. Mas nós temos locais específicos no nosso cérebro que se incumbem de, de organizar esses estímulos e trabalhar com ele. Então, a rede de alerta, por exemplo, quem trabalha com ele é o sistema reticular. Então, é o nosso sistema reticular que ele acaba preparando a nossa consciência para a entrada desse estímulo. É ele que dá consciência da entrada desse estímulo. Então, por exemplo, às vezes você tá fazendo alguma coisa em casa, você está limpando a casa, por exemplo. Você está lá limpando a casa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, de repente você para, né? E já está chegando o finalzinho de tarde, é uma tarde de outono, já caminhando para o inverno, tal, isso, aquilo. E, de repente, dali um tempo, você começa a espirrar. Na hora que você espirra, é que você percebe que o tempo esfriou e que você está com uma camiseta regata. Então, é nesta hora que o seu sistema reticular te dá consciência de que a temperatura, ela caiu. E que, anteriormente a isso, você estava numa situação de movimento que não permitia você perceber esse frio. Mas agora que você parou, o seu sistema reticular diz, olha, você parou de se movimentar, o tempo está frio e isso está causando esses seus espirros, tá? Então, a rede de alerta é ela que prepara, né, o nosso cérebro para a entrada do estímulo dentro do campo da consciência, que nós tomamos consciência daquele estímulo que está ali, tá? Depois nós temos a rede de orientação, que ela trabalha como um tipo de seleção. Então, dentro dos estímulos todos que eu estou recebendo, ela orienta, ela seleciona alguma coisa em específico. Aí vamos voltar para o exemplo da pessoa que estava limpando a casa e de repente ela para, tá? Então, a hora que ela para, a rede de alerta dela dá consciência para ela de que o tempo está frio e ela está espirrando, e a rede de orientação acaba se orientando para essa situação em específico. Bom, eu estava me movimentando, parei de movimentar, o tempo está frio, isso está me causando espirros, né? Imediatamente, assim que você se orienta com relação a essa situação, você entra na rede de controle executivo. A rede de controle executivo é aquela que envolve o planejamento e a tomada de decisão. Então, estou lá na rede de alerta. Eu tomo consciência de que o tempo esfriou e que eu não estou me movimentando mais, né? Depois, eu estou na rede de alerta, me tomo consciência de que o tempo esfriou e de que eu não estou me movimentando mais. Depois eu passo para a rede de orientação, né? Fala, nossa, o tempo esfriou, né? E esse esfrio está me causando espirros. Automaticamente eu entro na rede de controle executivo de atenção, que é a tomada de decisão. Bom, se eu estava me movimentando, o tempo ficou frio, isso está me causando espirros, né? Neste momento, eu vou tomar um banho quente e vou vestir uma roupa mais adequada para esse tempo. Eu vou me agasalhar. Então, a rede de controle executivo de atenção, ela é responsável pelo planejamento e pela tomada de decisão em cima do que as suas outras redes anteriores, né, te orientaram com relação àquilo. Então, continuando. Então, esses 3 subsistemas, rede de alerta, rede de orientação, rede de controle executivo de atenção, é algo que dentro do nosso trabalho, nós precisamos estar atento quando você tem uma queixa de problemas atencionais, seja com uma criança de TDAH, seja com uma pessoa idosa, ou seja com alguma pessoa que ela seja lesionada, né? Então, você tem que prestar atenção se o problema da pessoa está relacionado com a questão de tomar consciência do estímulo que está ali. Então, pode ser que seja uma pessoa que ela está num meio, uma criança, por exemplo, que está dentro da sala de aula.
mas o problema é com a rede de alerta dela. Então, ela não toma consciência dos estímulos que chegam deste local no qual ela está, né? Se o problema da pessoa é na rede de orientação, então, assim, ela toma consciência daquele estímulo, mas ela não consegue saber o que fazer com esse estímulo que chega, ela não consegue se orientar com esse estímulo que chega, e fatalmente, se ela não consegue se orientar, é óbvio que ela não vai trabalhar com a rede de controle executivo de atenção, ela não vai conseguir planejar e tomar uma decisão sobre aquele estímulo que tá chegando para ela naquele momento, tá? Então, eu atendi um menino, por exemplo, que ele tinha muitos problemas atencionais, né? Então, ele ficava numa situação de inatenção muito grande. Ele tinha 4 anos, né? E esse menino, uma vez a mãe estava cozinhando e ele pegou uma tampa de panela quente, mas ele conseguia receber o estímulo, tá? Ele tinha consciência desse estímulo, então a rede de alerta dele estava funcionando, tá? A rede de orientação, ele percebia que aquela tampa estava queimando a mão dele, mas ele estava com problema na rede de controle executivo e atenção. Então, ele não conseguia tomar uma decisão sobre aquilo, ele não soltava a tampa. Então, embora ele tivesse com a sensação de estar sendo queimado, embora ele percebesse que a tampa estava queimando a mão dele, ele não conseguia planejar e nem tomar uma decisão. Ele não largava a tampa, ele ficava segurando aquela tampa. E num esforço desesperado, ele acabou encostando a tampa no rosto, queimou o rosto também. Então foi necessário a mãe abrir os dedinhos dele e tirar a tampa. Então, nesse caso em específico, o que não funcionava nesse garoto é a rede de controle executivo de atenção. Ele tinha consciência do estímulo, que no caso era tátil, né, porque estava queimando a mão dele. Ele conseguia perceber que era aquela tampa que estava queimando, ele se orientava, mas ele não conseguia tomar uma decisão em cima do que estava sendo feito. Normalmente, essas questões, elas estão muito relacionadas com pessoas que têm problemas sérios atencionais, né? Esse menino, ele tinha uma suspeita de autismo e autismo grave. Então, uma pessoa com Alzheimer também, ela vai ter vai ser bem comum essa questão de trabalhar com essa rede de controle executivo. Ele pode até tomar consciência e se orientar com relação ao estímulo que ele está recebendo, mas ele não consegue decidir o que fazer com aquilo, né? E normalmente as pessoas se colocam muito em situação de perigo nesses casos. Para as minhas amiguinhas aí com problema de atenção dividida, né? Isso é muito comum, principalmente quando você tem 300 mil coisas para fazer e você começa a fazer e não consegue terminar, né? Você mexe em tudo, seu tempo vai embora e você não dá conta, né? Então, é muito comum a gente ouvir que as pessoas têm dificuldade com essa questão de atenção dividida, né? Porque são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, você se vira, parece que fez 300 mil coisas, na verdade acabou não fazendo nada, né? Então, continuando, né? Então, em relação à atenção, nós temos alguns aspectos que é interessante, né, dentro do trabalho profissional, quando você está lá com um sujeito que tem problemas atencionais, prestar atenção, né? Primeiro, o tônus, né? O que é tônus? É o grau de excitabilidade, é o quanto a pessoa consegue manter a atenção dela. Então, tem pessoas que são muito atentas, então elas têm um bom tônus atencional, e tem pessoas que não, tem pessoas que elas são extremamente aéreas, então você sabe que você vai ter que falar 3 vezes para aquela pessoa, né? Então, às vezes você tem um nenê, por exemplo, uma criança que ela tem lá 3 anos e você está discutindo alguma coisa lá com seu marido, com seu irmão, né, com alguém lá, e o nenê tá ali perto, né? E você tá... Às vezes você tá até falando dele mesmo, né? Então você fala, hoje foi complicado porque eu tive que correr atrás dele o tempo inteiro, porque traquinou demais e que não sei o quê. E você acha que ele não tá prestando atenção. Dali a pouco ele para, olha e fala assim, não, eu não fiz isso não. Então é muito comum isso em algumas crianças, né? Então elas têm um tônus de atenção
alto, e você pensa que, né, que não tem. Então, elas prestam atenção em tudo, elas gravam aquilo e depois elas devolvem, e você percebe que elas não são tão desatentas quanto você imaginou, né? Então, às vezes, a criança te fala alguma coisa e fala, nossa, ele conseguiu gravar isso. Então, é uma criança que ela tem um grau de excitabilidade em termos de atenção, ela tem um tônus de atenção que ele é bem alto, né? Outro é a receptividade, né? Que é a motivação voltada para aquele estímulo em específico, né? Para aquele interesse em específico. Então, a receptividade, ela tem muito a ver com o interesse que o sujeito tem naquele estímulo em específico. Então, esse interesse pode ser por conta de sobrevivência, tá? Então, vamos supor que eu sinto o cheiro de fumaça. Você está fazendo, você já tomou seu banho e você foi para o teu quarto e você está assistindo televisão e você automaticamente sente o cheiro de fumaça. A fumaça ainda não chegou em você, mas você sente o cheiro de fumaça. Nesse momento, por uma questão de sobrevivência, automaticamente você se levanta e vai perceber se tem alguma coisa pegando fogo. Então, essa receptividade, ela é uma motivação que ela está voltada para aquele estímulo, que ela pode estar ligada à sobrevivência ou pode estar ligada também ao afeto. Então, você escolhe o estímulo de acordo com o afeto, que é aquela coisa da pessoa prestar só atenção naquilo que ela gosta. É muito comum isso em criança. Então, assim, você disse que ele é avoado, aquela coisa toda, mas se ele estiver no jogo jogando videogame, por exemplo, ele presta atenção no videogame o tempo inteiro. Você fala que ele não consegue se focar em nada mais do que 2 minutos, mas ele fica no celular o tempo inteiro. Então, a receptividade dele, ou o interesse, está ligado a um afeto. Ele vai fazer só aquilo que ele gosta, só aquilo que ele quer, tá? Isso é um traço muito comum em crianças com TDAH. Então, ela é desatenta numa série de situações. Ela só consegue se focar, manter a atenção sustentada naquilo que ela tem interesse. Respondendo aqui a questão da rede de orientação. Sim, então, vamos supor, a rede de orientação, ela tem uma ligação com a questão da rede de alerta, né? Então, se a pessoa ela não toma consciência do estímulo, ela não vai conseguir se orientar. Então, tem algumas pessoas que a rede de alerta dela funciona para algumas coisas e para outras não. E tem outras que a rede de alerta não funciona de jeito nenhum. Então, o exemplo que eu dei do menino de 4 anos que se queimou, o problema dele era na rede de alerta. Ele não conseguia tomar consciência dos estímulos que chegavam para ele, a ponto dele ter algo que estava machucando, estava queimando a mão dele, e ele não conseguia até que ele se orientou. Nesse caso em específico, ele olhou para a tampa, né? Ele não conseguiu executar. Mas existem pessoas que têm problema na rede de alerta, você pode ter certeza que ela vai ter um prejuízo muito grande, porque ela não vai conseguir se orientar e ela não vai conseguir trabalhar com controle e execução, né? Então, tem pessoas que, no caso, a rede de alerta, ela funciona mais ou menos. Agora, nos casos onde a rede de alerta está prejudicada, você pode esquecer. Pessoas com Alzheimer, né, que o Alzheimer já está num grau mais complicado, elas também têm problema na rede de alerta. Então, isso que você está colocando aqui é real, tá? Então, a rede de orientação, ela depende muito da rede de alerta do sujeito. Então, continuando, né? Então, dentro dos aspectos atencionais, que nós temos lá o tônus, né? Que é o grau de excitabilidade do sujeito, né? Então, se ele presta mais atenção ou menos atenção. A questão da receptividade, que tem a ver com interesse. Esse interesse pode estar relacionado a uma questão de sobrevivência. Então, você mantém o foco em determinadas coisas porque você depende daquilo para sobreviver. Ou então, uma questão de afeto, que você presta atenção naquilo porque você gosta daquilo, né? Ou não gosta. E depois nós temos a seletividade, que é priorizar a informação. Então, você sempre vai priorizar uma informação em específico.
ela vai ser relevante ou não para você. Quem vai decidir isso é o sujeito. Então, no caso de mãe e filho, por exemplo, você pode ter, na seletividade, você pode ter algo que é relevante para a criança, mas não é, né? Mas não é relevante para a mãe. Ou então é relevante para a mãe, mas não é para a criança. Tá? Então, a seletividade, ela é importante para você poder perceber o foco atencional do sujeito está onde, né? Então, com criança também é muito comum você perceber isso, né? Então, em termos de seletividade, a atenção da mãe está num ponto e a atenção da criança está em outro, né? Então, você precisa prestar atenção. A questão da concentração, a concentração é a manutenção da seletividade. Então, você elege um estímulo em específico, você seleciona o que te interessa e você mantém a concentração naquilo que está sendo feito. Concentração é muito importante para a atenção sustentada, porque você precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo. Então, vamos supor, se vocês estiverem tendo uma aula de estatística, por exemplo, que eu sei que vocês gostam muito. Então, eu estou tendo uma aula de estatística, o professor está dando uma fórmula super complicada. A concentração, ela é muito importante para a atenção sustentada, para aquele estímulo em específico, que é prestar atenção no que o professor está explicando, tá? Dentro da atenção dividida, ela também é importante, porque você tem que se concentrar muito para ter 2 focos, por exemplo, e você poder ficar oscilando entre um foco e outro e manter a concentração neles, conseguir fazer. Porque senão você vai ficar pulando de um lado para o outro e não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, concentração é a manutenção da sua atenção naquele estímulo que você selecionou, tá? A simultaneidade, que é a discriminação entre estímulos concomitantes. Então, a simultaneidade, ela trabalha com a atenção dividida. Então, ao mesmo tempo, eu tenho 2 focos de atenção e eu preciso, ao mesmo tempo, prestar atenção nos 2, tá? Vamos pensar, às vezes é mais. Eu estou falando em 2 aqui, mas às vezes são mais estímulos. Então, por exemplo, às vezes você tem trigêmeos e os trigêmeos acordaram na mesma hora. E os trigêmeos têm 1 mês, né? 1 mês de vida. Então, assim, não adianta reclamar. Você vai ter que dar atenção para os 3 ali. Então, a simultaneidade tem a ver com a discriminação de estímulos que eles são concomitantes. Eles acontecem ao mesmo tempo, né? E você tem que discriminá-los, diferenciá-los e pensar em como você vai manter o foco. Então, de repente, você tem 3, os 3 acordaram ao mesmo tempo, mas tem um que está chorando, tá? Então, você discriminou o estímulo. Então, você vai até a esse que está chorando e vai ver qual que é o problema dele. Se ele está com fome, se ele está com a fralda molhada, se tem se a maneira como ele está deitada está incomodando demais, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com crianças gêmeas, por exemplo, às vezes você acalenta, um tá chorando, você acalenta aquele que tá chorando, dali começa outro, aí você acalenta aquele, depois começa outro, então você passa, às vezes, a tarde inteira só acalentando criança, porque assim que um para, o outro começa, né? Então, a simultaneidade tem a ver com essa discriminação de estímulos que eles acontecem ao mesmo tempo, tá? E depois tem a flexibilidade, né? Que é ajuste das diferentes demandas cognitivas, que é você ser flexível com relação àqueles estímulos que você está recebendo, né? E ajustá-lo aos seus processos, principalmente processos de decisão, né? A pergunta muito pertinente aqui em cima, né? Com relação ao uso e drogas, ao uso de álcool e drogas, né? O uso de álcool e drogas, ele claramente interfere nos seus processos atencionais, principalmente naquela coisa de rede de orientação, tá? Então, aquela rede de alerta, por exemplo, às vezes ele não consegue tomar consciência de algum estímulo em específico, que pode ser um barulho, por exemplo, né? Então, a pessoa está desorientada e isso claramente altera os processos atencionais. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque não são só as drogas ilícitas, tá? Então, o cara usou crack, fumou maconha, né? Mas, às vezes, por exemplo, nós tomamos
algumas drogas lícitas, nós tomamos alguns remédios, por exemplo, que eles interferem nos nossos processos atencionais. Às vezes, na própria bula do remédio, ela já vem dizendo que se você tomar o remédio, você não pode dirigir, porque aquilo vai interferir na sua, principalmente na sua atenção sustentada, porque quando você dirige, você precisa prestar atenção no trânsito. Então, mesmo as drogas lícitas, os remédios que foram receitados para nós, alguns interferem no nosso processo atencional. Então, quando nós estamos trabalhando clinicamente, uma das coisas que nós fazemos nas nossas entrevistas é fazer um levantamento de que remédio aquela pessoa está tomando, né? Porque muitas vezes o problema de atenção dela está relacionado àquele medicamento que foi indicado para ele. Eu gosto de vocês porque é só a gente começar a falar, vocês automaticamente começam a se identificar, né? E tá aqui a Rebeca dizendo que só presta atenção no que interessa, então nós já sabemos, né, nós já sabemos que a receptividade dela está ligada à questão do afeto, né? Então isso é muito comum, né? Por isso que quando a aluno, por exemplo, vai fazer TCC, então, normalmente é um sofrimento para fazer esse bendito desse TCC, né? Aí nós sempre recomendamos, né? Escolha um assunto que você gosta. Porque se é um assunto que você não gosta, provavelmente a questão da receptividade, da sua atenção, né, dentro desse processo atencional, vai ficar prejudicado, porque você não gosta, né? Mas aí você vai acabar fazendo por uma questão de sobrevivência. Tem o que fazer, porque senão você é reprovado, né? Então, todas as vezes que nós nos filiamos, principalmente para nós que somos brasileiros, somos latinos, né? Nós sempre nos ligamos pelo afeto. Então, essa questão da receptividade, para nós, ela sempre é uma receptividade afetiva. Eu faço aquilo que eu gosto, aí vai mais tranquilo, né? Aquilo que eu sou obrigado a fazer já me deixa um pouco mais chateado. Isso mesmo, Mila. Então, em criança, a inatenção é muito comum, porque o processo atencional ele vai se maturando com o tempo. Então, dá até para você ver em termos de desenvolvimento da criança, se ela está além ou aquém da faixa etária dela. Então, o processo atencional ele vai se estruturando com o tempo. Mas as crianças, elas trabalham muito com essa questão da simultaneidade. Você vai percebendo que conforme elas vão crescendo, elas vão ficando mais seletivas, aquela coisa toda, mas ela trabalha muito, né? Então, é muito legal a gente estar dando aula e perceber que vocês já vão notando esse tipo de situação, né, no nosso cotidiano, nas coisas que nós vemos, né? Porque é exatamente isso que nós vamos ver na nossa parte clínica. Então, depois de um determinado tempo, a hora que o sujeito chega para você com alguma queixa, olha, ele é muito desatento, ele tem TDAH, tem muita reclamação da escola, ou então assim, eu percebo que o meu pai ou minha mãe, ele não está prestando mais atenção nas coisas. Então, a hora que o sujeito chega, automaticamente, conforme as indicações que os familiares vão dando, ou conforme você vai conversando com esse sujeito que chegou para você, você já vai identificando dentro desse processo atencional, por exemplo, que é o nosso caso que nós estamos estudando aqui, qual que é o maior problema desse sujeito, né? E identificando o problema, quanto melhor você identificar o problema, melhor será a solução que você irá dar para essa pessoa em específico, né? Com relação à pergunta que foi feita lá em cima, né, sobre a influência de drogas e álcool no processo atencional, criança com TDAH, ela tem que ela realmente tem um TDAH, foi diagnosticada com isso, o que ela tem? Ela tem um problema de hipoativação no lobo frontal. Então, o lobo frontal dessa pessoa, ele tem pouca atividade. Então, quando você faz um exame de imagem, por exemplo, você percebe que tem poucas sinapses ali no lobo frontal. Esse sujeito, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar uma medicação. Normalmente, é muito comum a Ritalina. Então, a Ritalina, ela ativa o lobo frontal desse sujeito. Mas o que acontece? A Ritalina, assim que o sujeito toma o medicamento, às vezes ele fica meio paradão. Então, precisa de uma horinha ali para ele poder
se conectar e trabalhar melhor com a atenção dele, né? E mesmo porque você tem um problema de dosagem, né? Então, para cada sujeito é uma dose específica. E às vezes o médico, o neuro, ele tem demora um pouquinho para acertar a dosagem para aquele sujeito. Então, às vezes, ele começa com uma dosagem que deixa o cara muito paradão. Ou então uma dosagem que não melhora tanto, né? Então, a Ritalina, por exemplo, é um medicamento que se usa, né, para pessoa que tem TDAH, mas se a dosagem não tiver certa, vai ter problemas de ordem atencional, né? Então, a gente também precisa prestar atenção nisso. Lá na escola onde eu era diretora, nós tínhamos um menino que ele tinha TDAH e ele estudava pela manhã. Então, antes de sair de casa, as aulas começavam às 7, então mais ou menos umas 6h30 ele tomava um remédio. Então, ele chegava para nós às 7 horas, mas nós sabíamos que das 7 até as 8, 8h30, não dava para dar para ele uma atividade que exigisse muita atenção, porque ele ainda estava meio molinho, né? Ele não ia conseguir prestar atenção. Então, só depois das 8h30, 9 horas, é que ele conseguiria se concentrar em alguma coisa. Então, nós temos noção disso, é muito importante, por exemplo, para você orientar professor. Então, mesmo que a pessoa esteja medicada, você tem que perceber em que momento ela vai estar em plena funcionalidade com relação a esse processo atencional dela. Porque, às vezes, assim que ela tomou o medicamento, ela não consegue prestar atenção, ela fica meio, às vezes até meio que desorientada mesmo, né? Então, às vezes, nós precisamos falar com esse professor, por exemplo, e dizer, olha, nas primeiras horas do medicamento, ele provavelmente vai ficar meio fora do ar, né? Vai ficar com pouca atenção. E depois você pode dar alguma coisa que exija mais atenção dele, né? Lembrando que a Ritalina, ela tem um período de ação que vai de 4 a 6 horas. Então, é algo que precisa realmente ser pensado em termos de que tipo de atividade que eu vou dar para esse sujeito logo quando ele inicia, logo quando ele tomou a medicação, o que é que eu vou dar depois de 2 horas de medicação, o que é que eu vou dar para atividade para ele fazer depois de 4 horas de medicação, né? Então, exige um pouco de cuidado. Respondendo aqui a pergunta, né? Sim, os nossos processos atencionais, eles vão se estruturando conforme nós vamos nos desenvolvendo. Então, por exemplo, se você pega uma criança que começou a andar, ela tem 1 ano e 2 meses, por exemplo, ela vai fazer o que dá na cabeça dela, né? E você vai falando com ela, não vai prestando muita atenção no que você está dizendo. Conforme ela vai crescendo, ela vai prestando mais atenção. Então, você diz assim, olha, não vai lá fora, não põe esse bichinho na boca, não entra embaixo da cama ou embaixo da mesa, não fica embaixo da mesa, ela vai prestando atenção. E conforme ele vai crescendo, esses processos atencionais, eles vão ficando mais estruturados, tá? E vai dessa forma até mais ou menos, né? O nosso declínio em termos de capacidades cognitivas, ele deve começar, não tem uma data prevista, mas por volta dos 40 anos. Então, conforme nós vamos envelhecendo, vai declinando, né, as nossas funções cognitivas, entre elas a atenção. E se você tem um problema de degeneração neurológica, um problema degenerativo, isso acelera, tá? Então, é algo muito pertinente a pergunta, porque essas questões atencionais, nós temos que perceber qual é a faixa etária, né, da criança, porque às vezes ela não consegue prestar atenção, mas aquilo é esperado para a faixa etária dela, né? E prestar atenção, e no caso dos mais velhos, por exemplo, também a faixa etária, porque uma pessoa com 40 anos, é óbvio que ela já está entrando num declínio, mas ela não vai ter problemas sérios atencionais. Se ela começa a ter problemas sérios atencionais com 40 anos, pode ser um indicativo de doença degenerativa neurológica, né? Então, fazer um paralelo entre o campo do desenvolvimento humano e a queixa que o sujeito traz é muito importante.
Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Dentro das esferas de atenção, nós temos o que nós chamamos de alertness ou nível de alerta. Pelo que esse alertness ou nível de alerta ele é responsável? Ele se preocupa, digamos assim, ou fica sob a responsabilidade dele, a questão do nível de sono e vigília e o nosso nível de alerta. Então, é ele que regula o nosso sono e vigília ou o nosso alerta, tá? O nosso ciclo de sono, por exemplo, ele tem um período que ele é particular para cada uma das pessoas, tá? E nesse nível de sono, você consegue perceber que ele tem uma diferença entre as pessoas. Então, tem pessoas que dormem e caem num sono profundo, e o nível de atenção aos estímulos é um nível baixíssimo. Então, assim, a casa tá pegando fogo, vai pegar fogo com o sujeito lá, porque mesmo o calor chegando, mesmo ele suando demais, mesmo o cheiro de fumaça, ele não vai conseguir sair dessa situação de sono por uma questão de sobrevivência. E tem outras pessoas que não, que nessa situação de sono, o nível de atencional dele é muito alto. Então, qualquer tipo de barulho, por exemplo, acorda essa pessoa, né? Ou então é uma pessoa que, mesmo dormindo, ela consegue, por exemplo, perceber que tem um movimento na rua, se a voz é de homem, se a voz é de mulher, se passou carro, se passou moto, né? Então, esse alertness, ele vai regular o nosso sono e a nossa vigília. Né? A importância dele é a regulação desses dois níveis, digamos assim, que eles são importantes dentro dos processos atencionais. É importante dizer também que esse nível de alerta está ligado ao nosso tônus, né? Porque esse nível de alerta ele vai ser maior ou menor dependendo do sujeito, tá? Então, cada pessoa ela tem um nível de alerta que ele é específico. E esse nível de alerta maior ou menor, ele vai funcionar para o sono, tá? Então, tem um nível de alerta maior ou menor para o sono e também para a vigília. Vai ter um nível de alerta maior ou menor para a vigília, tá? Aí, continuando, né? Nesse quadro em específico, onde está o alertness, o nível de alerta, ele já entra nos tipos de atenção que nós, de uma certa forma, quando nós estamos trabalhando clinicamente, nós temos que observar isso no sujeito. Então, olhar em que nível está esses itens específicos de atenção no sujeito. A primeira dela, que eu já até falei sobre, né, é a atenção sustentada, que é justamente você manter o seu foco, né, atencional e por um tempo muito longo em um item específico que você selecionou ali, tá? Atenção sustentada. Tem muitas pessoas que têm um foco muito bom. Então, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, que a atenção sustentada dele é ótima. Então, se ele trabalha com sistemas, né? E se ele pegar um livro em específico dentro da área dele, que ele precisa ler e estudar, e normalmente são livros muito grandes, né? E com muitas páginas, ele começa às 2 horas da tarde, por exemplo, e ele vai tarde, noite e às vezes madrugada dentro. Ele consegue manter o foco naquilo que ele está fazendo ali durante um período muito grande. Eu já não tenho essa facilidade. Eu consigo manter a minha atenção num item específico, em algo que eu selecionei, mas chega uma hora que eu preciso me desligar um pouco e me distanciar daquilo, tá? Então, a atenção sustentada é o nosso foco atencional
em cima de um item, de um objeto em específico, de um estímulo em específico que eu elegi e, e, e mantenho ali, né? Atenção sustentada, ela também pode, vocês podem contar, podem encontrar por aí como atenção concentrada, que é você manter a sua concentração e foco em algo em específico, tá? Depois tem a atenção seletiva, né? Que é justamente você selecionar um estímulo em específico, enquanto outro se mantém suspenso, tá? Então, por exemplo, você pode, de repente, você pode tá fazendo uma determinada coisa, você tem que parar aquilo, você para, porque naquele momento você tem algo que está te chamando mais atenção. Então, você vai e passa a fazer a outra coisa, depois volta e continua naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, vocês podem estar estudando para uma prova, ou então escrevendo um texto. Então, você está ali prestando atenção naquele texto que você está escrevendo naquele momento, mas você tem um bebê pequeno e, de repente, o bebê chora. Então, você seleciona o seu estímulo, suspende esse que você está fazendo naquele momento, você está escrevendo um texto, você vai até lá, dá uma atenção para o seu nenê, tira ele da cama, vê que ele acordou e que, na verdade, ele estava se sentindo sozinho, né? Então, você pega o nenê, traz para o local onde você está trabalhando, dá um brinquedo para ele, né? Coloca ele próximo de você, para ele ver que você está ali e tal, e depois você volta para aquele outro estímulo que estava suspenso. Então, na seleção seletiva, né, você trabalha num estímulo em específico, enquanto outro estímulo ele está suspenso. Então, é muito comum, tá? Às vezes você está trabalhando, você está no escritório, você está fazendo alguma coisa, mas de repente você tem que atender o telefone, tá? Então, a tua atenção seletiva tem que ser utilizada. Então, você suspende o que você está fazendo naquele momento, atende o seu telefone, depois você volta o foco para aquilo que você está fazendo. Tem gente que faz isso muito bem. Então, ela tá lá no escritório dela, trabalhando, né? Atende um telefone e, de repente, ela volta para aquilo que ela está fazendo exatamente no ponto aonde ela parou. Agora, tem pessoas que o fato dela atender o telefone já deixa ela um pouco desorientada e ela não consegue mais se localizar onde que ela estava, tá? Então, a atenção seletiva é algo que a gente precisa prestar atenção nas pessoas. Se elas conseguem estar numa tarefa, tá? De repente se distanciar dela e depois voltar para ela no ponto aonde ela parou. Ou se a pessoa precisa de um tempo para se reorganizar e fazer aquilo que está ali. É óbvio que dependendo da situação da tua vida, às vezes você realmente precisa, né? Ou do grau de dificuldade do que você está fazendo, da tarefa que você está fazendo, você precisa parar para pensar onde você parou. Mas tem gente que é uma coisa simples. Tava, sei lá, fazendo café, por exemplo, e depois não lembra se colocou o pó dentro do coador ou se colocou açúcar na água, essas coisas todas, tá? Então, a atenção seletiva é algo que nós precisamos prestar atenção para ver se no sujeito isso está trabalhando bem. Quem tem problema de atenção seletiva, normalmente são idosos, né? Que eles estão fazendo alguma coisa, depois eles passam por uma distração e eles não conseguem se reconectar naquela atividade que ele estava fazendo. Pessoas com Alzheimer também têm problema de atenção seletiva. Então, as tarefas mais simples possíveis ele está fazendo, mas se ele se desconectar por um breve período de tempo, depois ele tem dificuldade para saber aonde que ele estava. Enquanto eu espero a Mila, deixa eu responder aqui o Cláudio. Olha, Cláudia, essa questão de foco e atenção é capaz, sim, e você pode criar algumas estratégias para você melhorar isso, tá? Então, crianças com TDAH, você pode, primeiro, você precisa localizar muito bem qual é o problema atencional dela, em que fase, que etapa, né, durante o processo, qual que é o problema, tá? Em pessoas que estão num processo
Não, idosos, por exemplo, né? Então, você pode criar algumas estratégias. Em reabilitação neuropsicológica, se faz muito isso. Inclusive, nós temos poucas pessoas no Brasil que trabalham com reabilitação neuropsicológica, tá? Então, reabilitação da atenção, da memória, né? Da linguagem. Então, nós temos poucas pessoas que trabalham com isso no Brasil. É um campo promissor, né? E se você faz bem, você ganha muito dinheiro. Então, você precisa primeiro saber o nível de comprometimento da pessoa, tá? E ao passo que você sabe o nível do comprometimento, porque aí você tem noção se é uma questão simples que dá para resolver ou se é um paliativo, tá? Porque tem questões, quando nós falarmos de memória, nós vamos ver isso, tem algumas questões que elas são mais sérias e não tem como você trabalhar, tá? E depois que você fez o diagnóstico, viu o nível do prejuízo que a pessoa tem, aí você estabelece um programa de reabilitação para ela. Então, é possível sim, tá? Então, em reabilitação nós fazemos muito isso, né? Principalmente ou crianças com problemas atencionais ou idosos, né? Uma pessoa que foi lesionada, mas primeiro tem que diagnosticar bem e depois ver qual é o trabalho que você vai implementar aí para aquele sujeito em específico. Então, Mila, a questão da escrita, ela tem um componente emocional muito grande. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu estiver ansiosa, se eu estiver nervosa, claramente aparece na minha letra. Se eu estiver cansada, né? Então, às vezes, eu tenho... esse semestre, por exemplo, eu tenho ido dormir 1, 2 horas da manhã, 1, 2 horas da manhã, né? O dia que eu tenho que ir para quarta-feira, por exemplo, de manhã, que eu tenho que ir para Santa Casa de Misericórdia, tem que estar lá cedo, por exemplo, se eu durmo tarde, de terça para quarta-feira, fatalmente a minha letra vai estar meia complicada na quarta-feira, tá? Então, ele tem um componente ligado à questão das emoções e da forma como você está descansado ou não, muito grande. Agora, os processos atencionais, ele pode influenciar sim, porque de repente você não está com foco naquilo que você está fazendo e você acaba errando, por exemplo, trocando letra, criança, né? Então acaba trocando letra porque você não prestou atenção naquilo que você está fazendo ali, tá? Tem um menino que eu atendi há pouco tempo, né? Na verdade, eu estou atendendo ainda, né? E ele começa com uma letra super bonitinha. Mas aí ele tem um problema sério no motor, né? Mas a hora que ele começa a se cansar de escrever, ele vai comendo todos os conectivos do que ele está escrevendo. Então não tem mais vírgula, não tem ponto, não tem ponto de interrogação, não coloca mais E, não coloca D, não coloca com, ele come todos os conectivos, tá? Então, mas aí poderia ser um exemplo, né? Porque é, é, se a pessoa tem um problema de ordem atencional, por exemplo, ela pode estar escrevendo, por exemplo, e conforme ela vai escrevendo, ela vai esquecendo de colocar coisas ali, né? Então, esquece de colocar vírgula, esquece de colocar o ponto, esquece de colocar o E. Então, você, no seu processo de avaliação, você tem que prestar muita atenção, tá? Para ver se isso é uma questão de ordem atencional, ele está escrevendo ou ele esqueceu, se é um problema de ordem motora, tá? Então, a pessoa vai se cansando e ela não vai colocando algumas coisas que ela considera dispensáveis ali, né? Se é uma questão de visomotora, né? Então, ela não consegue perceber, disléxico tem muito isso, né? Ele tem um problema visomotor. Então, ele não consegue perceber aquele estímulo e ele acaba não influenciando na letra dele, por exemplo, ele troca muitas letras, né? Por isso que o diagnóstico ele é muito importante, porque você pode ter uma mesma queixa, mas você tem que prestar muita atenção no seu sujeito para saber para ter claro, né? Se esses sintomas eles advêm de onde? Se é um problema motor, se é um problema de percepção, se é um problema de atenção, né? Mas você pode ter sim.
Então, Mila, a questão da escrita, ela tem um componente emocional muito grande. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu estiver ansiosa, se eu estiver nervosa, claramente aparece na minha letra. Se eu estiver cansada, né? Então, às vezes, eu tenho, esse semestre, por exemplo, eu tenho ido dormir 1, 2 horas da manhã, 1, 2 horas da manhã, né? O dia que eu tenho que ir para quarta-feira, por exemplo, de manhã, que eu tenho que ir para Santa Casa de Misericórdia, tem que estar lá cedo, por exemplo, se eu durmo tarde, de terça para quarta-feira, fatalmente a minha letra vai estar meia complicada na quarta-feira, tá? Então ele tem um componente ligado à questão das emoções e da forma como você está descansado ou não, muito grande. Agora, os processos atencionais, ele pode influenciar sim, porque de repente você não está com foco naquilo que você está fazendo e você acaba errando, por exemplo, trocando letra, criança, né? Então acaba trocando letra porque você não prestou atenção naquilo que você está fazendo ali, tá? Tem um menino que eu atendi há pouco tempo, né? Na verdade, eu estou atendendo ainda, né? E ele começa com uma letra super bonitinha. Mas aí ele tem um problema sério no motor, né? Mas a hora que ele começa a se cansar de escrever, ele vai comendo todos os conectivos do que ele está escrevendo. Então não tem mais vírgula, não tem ponto, não tem ponto de interrogação, não coloca mais E, não coloca D, não coloca com, ele come todos os conectivos, tá? Então, mas aí poderia ser um exemplo, né? Porque é, é, se a pessoa tem um problema de ordem atencional, por exemplo, ela pode estar escrevendo, por exemplo, e conforme ela vai escrevendo, ela vai esquecendo de colocar coisas ali, né? Então esquece de colocar vírgula, esquece de colocar o ponto, esquece de colocar o E. Então, você, no seu processo de avaliação, você tem que prestar muita atenção, tá? Para ver se isso é uma questão de ordem atencional, ele está escrevendo ou ele esqueceu, se é um problema de ordem motora, tá? Então a pessoa vai se cansando e ela não vai colocando algumas coisas que ela considera dispensáveis ali, né? Se é uma questão de visomotora, né? Então ela não consegue perceber, disléxico tem muito isso, né? Ele tem um problema visomotor. Então ele não consegue perceber aquele estímulo e ele acaba não influenciando na letra dele, por exemplo, ele troca muitas letras, né? Por isso que o diagnóstico ele é muito importante, porque você pode ter uma mesma queixa, mas você tem que prestar muita atenção no seu sujeito para saber para ter claro, né? Se esses sintomas eles advêm de onde? Se é um problema motor, se é um problema de percepção, se é um problema de atenção, né? Mas você pode ter sim. Vamos caminhar mais um pouco, né? Então, nós temos a atenção alternada, que eu também já falei um pouquinho dela, né? Então, a capacidade que o sujeito tem de alternar o foco entre um estímulo e outro. Eu, por exemplo, vamos caminhar mais um pouco, né? Então, nós temos a atenção alternada, que eu também já falei um pouquinho dela, né? Então, a capacidade que o sujeito tem de alternar o foco entre um estímulo e outro. Eu, por exemplo, aí nós temos aqui a atenção dividida, que muitos autores, eles acham que não tem muita diferença entre atenção dividida e atenção alternada. Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui para vocês, porque vocês... para vocês terem ideia, né? Então, quando vocês forem ler sobre isso, então existe uma grande possibilidade de vocês verem no texto que vocês estão lendo a atenção alternada e a atenção dividida. Então, a atenção dividida seria você trabalhar com dois estímulos simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, audição e visão. Então, ao mesmo tempo, você está utilizando a audição e a visão naquilo que você está executando. Então, as pessoas que defendem essa atenção dividida, um exemplo que eu poderia dar, por exemplo, é se você estiver
assistindo aula, por exemplo, ao mesmo tempo você está ouvindo, está utilizando a sua audição, você está ouvindo o que o professor está falando, o que ele está explicando, e a questão da visão, você está prestando atenção nos gestos daquele professor. Pode ser que ele tenha um tique, né, por exemplo, né? E você fica prestando atenção naquele tique que ele está ali. Então, ao mesmo tempo, você está prestando atenção no que ele está falando e na forma como ele está se expressando. Você pode se fixar num tique específico que ele tem. Algumas pessoas, alguns teóricos, eles dizem assim que a atenção dividida ela não tem diferença da atenção alternada, que na verdade você tem na atenção dividida uma rápida modificação de foco, de milésimos de segundo. Então, uma hora você usa a audição e outra hora você usa a visão. Então, que na verdade ela não é dividida, ela é uma alternada, é uma atenção alternada, onde o seu foco muda rapidamente. Então, quando vocês forem ler mais aprofundadamente, principalmente quem for fazer neuropsicologia, por exemplo, né? Ou que for trabalhar com pessoas que tenham problemas degenerativos, vai ler muito sobre atenção. Então, você vai encontrar pessoas, né, teóricos que eles trabalham com a alternada e a dividida, e teóricos que não, que eles só consideram a alternada, porque no caso da dividida, eles dizem assim, não é que a pessoa tem o foco dela simultaneamente em dois estímulos, é que ela rapidamente muda o foco em questões de segundo de um para o outro. Então, ela não é dividida, ela é alternada, né? Mas aí é uma questão de postura teórica, né? Eu coloquei aqui para vocês, mas até o Malloy Diniz que tá falando sobre isso, né? Mas para vocês terem uma noção de que vocês irão encontrar esses dois conceitos dentro da literatura. Caminhando mais um pouco, né? Então, vamos lá. Consequências comportamentais da atenção, né? Então, todas as vezes que nós estamos trabalhando com questões atencionais, é porque, de alguma forma, aquilo está incomodando alguém, né? Seja o próprio sujeito, seja os pais, sejam os professores, né? Ou sejam familiares que estão ali próximos daquela pessoa. Então, ele tá percebendo no comportamento daquela pessoa que existe um comprometimento, digamos assim, de ordem atencional, né? Um comprometimento do comportamento de ordem atencional, né? Aí, normalmente, quais as questões que estão envolvidas nessas questões comportamentais? Uma é o aumento da capacidade de detecção, que é justamente você perceber, né, o maior número de estímulos possíveis. Então, às vezes, você não consegue... você tem sujeito, por exemplo, que ele não consegue perceber estímulos mínimos que estão em volta dele, né? Então, são coisas que as pessoas normalmente estariam prestando atenção e elas não percebem. Um exemplo disso, por exemplo, é crianças com espectro autista, tá? Então, a criança que ela tem transtorno do espectro autista, você precisa aumentar a capacidade de detecção de estímulos para ela, porque ela fica ali perdida naquele mundo dela e ela não consegue perceber os estímulos que estão à volta. Então, as pessoas falam com ela, ele não se liga nesse estímulo auditivo de que alguém está chamando, de alguém está falando com ele. Então, uma pessoa olha para ele não olha diretamente para esse sujeito que está ali, né? Então, ele fica perdido naquele mundo que ele está e ele não percebe. Então, nós temos crianças que têm o espectro autista, por exemplo, que tem problema com a temperatura, né? Então, o tempo esfriou, né? De manhã estava 21 graus, à tarde está 13 graus, por exemplo, ele não consegue perceber que teve uma baixa, a temperatura baixou muito rapidamente, que ele tem que vestir blusa, por exemplo. Então, ele não consegue perceber esse estímulo. Então, uma das características comportamentais com relação à atenção, um deles é aumentar a capacidade de detecção desses estímulos externos. Então, tem pessoas que elas não percebem. Mesmo crianças que são as crianças
ditas normais, por exemplo, né? Essa coisa de frio, mãe tem que ficar falando o tempo inteiro na orelhinha deles, né? Então, olha, vai lá e põe a blusa, porque esfriou, né? Calça o sapato, porque tá frio, né? E ele não presta muita atenção nisso, né? Outra é a aceleração do tempo de reação. Então, a pessoa percebe o estímulo, mas ela percebe num tempo que ele é muito prolongado. Então, quando vê, o negócio já foi. Então, algumas pessoas, uma das características comportamentais dessa questão atencional é que ela demora muito tempo para reagir ao estímulo que ela recebeu ali. Pode ser um estímulo auditivo, pode ser um estímulo visual, pode ser um estímulo tátil, né? Então, nós precisamos perceber em como, de que forma está o tempo de reação do sujeito àquele estímulo que ele está percebendo ali, né? O tempo de reação. Então, você pode ter uma criança, por exemplo, que ela demora muito para escrever. Então, ela olha para a lousa, o que a professora escreveu na lousa, e ela fica ali um tempo olhando o desenho daqueles símbolos para poder interpretar aquilo ali e transferir aquilo para o papel. Tá? Então, ela tem um tempo de reação a esse estímulo visual, que é um tempo de reação muito longo. Né? Então, é algo que nós precisamos prestar atenção. E outra questão de transtorno de atenção mesmo. Então, às vezes, você, dentro desses itens que nós vimos acima, por exemplo, nas redes atencionais, você tem algum tipo de problema que acaba trazendo um transtorno dentro desse campo de atenção. O TDAH é um bom exemplo disso. Então, a questão de atencional no sujeito com TDAH, ela está muito prejudicada, né? Então, é um dos transtornos mais característicos que afetam os processos atencionais.